Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. E a gente começa o encontro hoje dessa maneira. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes. E vamos nós, iniciando aí com Mover no Espírito, né? O pessoal fala, quero que valorize, uma das canções mais bonitas que a gente conhece aí do cancioneiro protestante ou evangélico, ecumênico. A gente muito usa essa canção. Eu mesmo cansei de usar ela em encontro. Recentemente eu tive num encontro onde nós estávamos em campanha política de uma amiga vereadora, e quando a gente não conseguiu vencer as eleições, nós cantamos essa canção aí. Mas olhando para a realidade, lembrando que o evangelho de hoje é João capítulo 16, versículos 5 ao 11, mas sem esquecer da realidade. Lembrando que a seleção brasileira convocou aí, nós estamos aí, né, disputando a possibilidade de uma Copa do Mundo. Inclusive o Brasil foi, parece que possivelmente uma das próximas Copas do Mundo poderá ser no Brasil. É interessante isso aí. Alguém já falou que é mais uma chance da gente ter o país roubado, né? O pessoal não entende que uma competição internacional em terras brasileiras gera uma série de empregos. Mas o pessoal costuma sempre ficar com aquele discurso de não vamos fazer carnaval porque carnaval, vamos pegar o dinheiro do carnaval e colocar na saúde. Eu vi carnaval não ser feito e o dinheiro do carnaval não ser colocado coisíssima nenhuma na saúde. Eu também vi pessoas falando, não vamos fazer isso porque o dinheiro vai ser para aquilo. Eu vi isso acontecer na minha cidade, inclusive já peguei ano passado. Esse ano já teve carnaval, interessante isso, né? Então, a seleção brasileira convocou e a gente já sabe já, né, que é um time que, sei lá, cara, eu não sei. Primeiro que eu não concordo com um técnico estrangeiro em nossa pátria, mas quem sou eu para poder questionar, né? A gente não vai ficar dizendo, não pode chamar um técnico estrangeiro, a gente vai concordar, não vai concordar. Não, para mim tanto faz. Carlos Ancelotti técnico, na verdade ele vai ganhar um dinheirão, né, como técnico, mas deixa quieto. Bom, tá aí os convocados, depois você procura lá, eu não quero nem comentar. É que nem ontem eu comentava no trabalho com um amigo, de manhã cedo, eu dizia, olha, não adianta você convocar uma seleção se você vê aí a realidade do futebol, onde os camaradas trabalham pelo dinheiro. Aquela ideia do futebol paixão já foi o tempo, hoje virou um grande negócio. Também, ainda falando de política, o Moraes agora já começou a possibilidade de abrir o inquérito contra Eduardo Bolsonaro. A gente sabe que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele está lá fugido, ele dizia que ele era o cara, que ele ia botar um cabo e um soldado para poder fechar o STF. Quando ele viu o caldo ferver, ele meteu o pé da terra brasileira, está lá nos Estados Unidos e, pelo que eu sei, possivelmente ele volta para o Brasil em junho porque o seu visto vai vencer. Mas deixa quieto, e aí fica aí essa ceninha de tolo, e desculpa a palavra tolo aí, que quem não concorda comigo tem todo o direito de discordar, que ele, não, porque o Alexandre de Moraes está... Senhores, se tiver que colocar alguém para o tribunal de Haia, tiver alguém para colocar na denúncia, com todo respeito, vamos falar aqui entre nós, tem que ser o próprio Jair Messias Bolsonaro. Nós tivemos aí 750 mil pessoas mortas no período da Covid, mas ninguém fala nada. Não, vamos ficar quietinho, tá tudo certo, né? O cara é o mito, o cara faz, é o melhor presidente do Brasil, mesmo com 750 mil pessoas mortas, 7 vezes e meia a minha cidade, Japeri. Nós temos cerca de 100 mil habitantes. Mas olhando ainda para a realidade, vamos deixar isso de lado e vamos voltar para nosso evangelho, antes que o nosso tempo acabe. Lembrando a todos que nosso canal fez 15 anos, então você que está no YouTube aí, não deixa de colocar, tá aqui no YouTube, não deixe de colocar o seu like aí e também se inscrever no canal. Temos 15 anos de canal, não chegamos a 4 mil inscritos ainda, então você que está no WhatsApp, nos segue todo dia pela manhã, vai lá no nosso canal, @denonato. Vou colocar o link hoje aqui junto com a reflexão do nosso blog. Nosso blog, blogdenonato.blogspot.com.
Lembrando a todos e a todas que o evangelho de hoje é o evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 16, versículos 5 ao 11. Continuamos aquela leitura do testamento de Jesus. Jesus que está prestes a ser entregue. Aqui nós temos uma leitura, nós vamos ter a ascensão do Senhor daqui a pouco, mas nós vamos celebrar com a graça de Deus, né? A partir de agora, os discípulos começam a ficar tristes. Por quê? Porque Jesus fala de algo grandioso. E ele fala que vai para algum lugar. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. O Espírito Santo Consolador que está vindo, mas não se engane. Ou seja, não é um espírito para nos anestesiar. Não é uma espiritualidade, o Espírito Santo, como diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, é o espírito que paira sobre as águas, como diz lá Zé Vicente e também meu amigo João Ramalho, eu já ia falar João Ramalho, né? João Renato, aqui de Mesquita, João Ramalho, já estava você João Ramalho, meu amigo João Renato. O espírito, ele é o espírito criador que paira sobre a criação. Sem o espírito, o mundo é o caos, é a escuridão. E ele não vem para consolar ou ficar, vamos dizer assim, no dia a dia com o sistema. Ele vem para nos despertar a consciência e nos gerar incômodo. Ou seja, quem é movido pelo Espírito Santo vive um incômodo de Deus. Não é um incômodo qualquer. É um incômodo que nos obriga a ir de encontro a essa cultura. Não a igreja da gritaria. Alguns confundem o Espírito Santo com gritaria. Não é um espírito da mentira, mas é um espírito da verdade, que questiona uma religiosidade que se torna lucro, que questiona. Aí Karl Marx, quando fala, né, que a nossa religião é ópio do povo, não é o ópio, não é anestésico, mas é um espírito que nos causa indignação e nos faz pensar na exclusão causada pelo sistema. A exclusão no altar, como diz o outro, como diz o profeta Isaías no capítulo 5, versículo 8, ele diz: ai dos que ajuntam casa sobre casa, campo sobre campo, a terra não sobrar mais espaços. Ou seja, é um espírito também da partilha. Bem, o espírito que nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, é o espírito que não pode ficar calado diante da perseguição, diante do feminicídio, diante da invasão das terras indígenas, diante do preconceito com os povos afro-brasileiros. Não pode ficar calado diante da injustiça sobre os pobres. E o Espírito nos leva a denunciar em nome de Deus. E esse nome de Deus não é qualquer Deus, é o Deus presente na história da humanidade. Um Deus que às vezes é usado por uns para justificar ideologias de ódio, o uso de armas e o uso de opressão. E crer em Jesus, como diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 40, crer em Jesus é você ir de encontro àqueles que estão sofrendo as consequências, às vezes até da própria escolha. E negar esses versículos é negar o próprio Cristo. E São João é bem direto quando ele diz, lá na sua primeira carta, 1 João capítulo 4, versículo 20, quando ele diz: quem ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso. A Bíblia, a palavra de Deus, nos convida a olhar para o irmão. O ser humano é a imagem do próprio Deus. A gente vê isso lá no primeiro capítulo. E aí, com todo respeito a um certo Frei, aí quando eu falo ser humano é plenamente homem e mulher. E negar a dignidade do ser humano, de um jeito ou de outro, é negar também a dignidade de Deus. O Espírito de Deus que Jesus vem nos anunciar, ele vem nos anunciar um Espírito que pede misericórdia e não sacrifícios, como a gente escuta lá em Mateus 9, versículo 13. Também é o Espírito que, onde o samaritano vale mais do que um sacerdote. De que adianta, às vezes, ir na missa, como diz lá Fernando Mendes, e fazer tudo errado? Bom, eu vou parando por aqui, peço a você que deixe seu like. 15 anos de canal, então deixe de participar, dar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante. Peço a você que também divulgue esse nosso bate-papo aqui pela manhã, e vamos juntos, porque a justiça que escuta o clamor da terra e o grito dos pobres
como diz Papa Francisco na Laudato Si. Sim, há pecados ecológicos, sociais e econômicos e também pecados eclesiais que nós não podemos esquecer. Fiquemos com Deus! Eu sou Daniel Nonato. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso